Sejam bem-vindos a mais à Mesa Com, na Associação Agrícola de São Miguel. Hoje com um convidado especial, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigo dos Santos. Nós estamos aqui. Olá, Francisco. Bem-vindo, em primeiro lugar, aos Açores e mais propriamente à Ilha de São Miguel. Em linhas gerais, o que é que pretende que seja o CDS-PP? Olha, muito obrigado pelo seu convite, é um gosto ser entrevistado por si. Pretendo que o CDS seja um partido de futuro, projetado na realidade portuguesa, de norte a sul de ilhas, que tenha a audácia de se afirmar como a verdadeira direita popular em Portugal, fronteira de todos os extremismos e experimentalismos, que a história já provou serem falhados e com os testes do tempo demonstraram que não têm qualquer utilidade do ponto de vista democrático, e que tenha um empenho generalizado em apresentar boas propostas para as pessoas. Querer recompor o elevador social para cada um, independentemente da zona onde nasce, poder vencer na vida e terem todas as ferramentas para isso, investir na sua educação, ter um Estado que seja focado no núcleo essencial das suas funções de soberania e que não falhe na saúde, na educação, nos sistemas sociais, para não deixar ninguém para trás, mas que não seja um servidor de recursos, onde cada jovem não esteja sentenciado a ter que pagar uma dívida que não contraiu e que lhe vai subtraindo rendimentos ao longo do seu projeto profissional, que cá tenha oportunidades, não seja obrigado a ter que migrar para outras zonas do país ou até para o estrangeiro, e que represente todos aqueles que procuram um projeto alternativo ao socialismo. E aqui na região autónoma dos Açores podemos dizer que um voto ao CDS representa o fim dos poderes absolutos perpetrados por maiorias indeterminadas do PS e antes disso 20 anos também do Partido Social Democrata. Portanto, queremos uma aragem democrática de esperança e de renovação também na classe política, com novos protagonistas que conciliem a juventude com a experiência, com os tais cabelos brancos, de modo a que temos um partido intergeracional virado para o dia da manhã. E por outro lado, um voto no CDS também representa um tampão e um cartão vermelho a todas as ideologias mais radicais que o CDS sempre soube erguer um muro. Portanto, se nós conseguimos afirmar este CDS como um partido de valores seguros, confiável, que as pessoas reconhecem uma utilidade porque consegue traduzir as suas propostas políticas em direitos para os portugueses e, neste caso concreto, para os açorianos, que é reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu mérito, eu acho que se houver justiça, o CDS é um partido compensado pelo mérito das suas iniciativas, pela qualidade das suas propostas, mas também pela craveira, pela dimensão social e política dos seus intervenientes. Portanto, somos um partido que quer renascer, quer ser uma tal primavera, que mais do que entrar num sistema viciado, onde está sempre em causa uma alternância e não uma verdadeira alternativa no sistema, entre o bloco cinzento do Centrão, que come à mesa do Orçamento do Estado ou do Orçamento Regional, nós queremos ser uma verdadeira mudança, alicerçada em valores. Temos uma matriz que é democrata cristã, não somos um partido de protesto, de um homem só, nem um churrilho de incoerências ou de palavras de ordem e protestos que vamos enunciando consoante as circunstâncias. Não, somos um partido que tem uma vocação autónoma de poder, que está entroncado em valores perenes, como a família, o valor da vida, o valor da subsidiariedade, um Estado que dá liberdade à iniciativa privada, que protege os contribuintes, que quer impor também a lei e a ordem, porque infelizmente tem subido alguns casos de criminalidade em Portugal e que coloca em causa também a autoridade das nossas forças de segurança e o respeito por quem tem o dever de defender a nossa liberdade e imprimir um clima de segurança no nosso país. E, portanto, somos um partido que está em constante afirmação, que quer credibilizar-se, crescer, a começar desde logo no próximo ciclo eleitoral aqui nos Açores. Depois de assumir a liderança do CDS-PP, o que esperava encontrar? E o que encontrou da aceitação do seu projeto político? Ou seja, depois de assumir, quais foram as conclusões? Bem, em primeiro lugar, dizer que no Congresso os órgãos nacionais do CDS foram eleitos com 65% dos votos congressistas naquele que foi o maior encontro magno, o maior congresso da história do CDS, ao nível de adesão. Tivemos cerca de 1.500 congressistas. Portanto, a legitimidade política desta direção do CDS, da qual o Artur Lima é vice-presidente nacional do partido, e daqui está também bem expressa a importância e o relevo que nós damos aos Açores no quadro interno do nosso partido, é verdadeiramente assumir esta confiança e este mandato que os militantes nos deram, que é inequívoco. De resto, eu sabia que
que iria encontrar um partido que não estava propriamente a atravessar a sua melhor fase. O CDS sofreu um dano reputacional muito grande, ficou reduzido a 5 deputados na Assembleia da República e 4% dos votos. Foi o pior resultado de sempre da história do CDS e havia que reinventar o CDS com um discurso fresco, acutilante, que fale ao coração dos portugueses, que represente a nossa sociedade de forma transversal, que não seja um partido de nicho, mas que tenha bandeiras muito claras e apresente uma verdadeira identidade. Os portugueses precisam de saber, quando vão votar, qual é que é a consequência que se retira de um voto no CDS. E acho que estão a perceber, é isso que nós estamos a tentar demonstrar. Um voto no CDS é proteger a nossa indústria, os nossos setores produtivos, a produção portuguesa, os nossos produtos, as nossas marcas. É também defender os nossos comerciantes, sejam os barbeiros, sejam os donos dos restaurantes, sejam os nossos agricultores, seja os empresários, por exemplo, na área da montagem das estruturas dos eventos. Estamos a falar também de muitos portugueses que têm a sua loja aberta nesta altura e que não têm rendimentos. Portanto, é um discurso virado para quem quer empreender na vida, para quem quer ter todas as ferramentas para ter os seus rendimentos, que não quer depender de terceiros, mas nesta altura também de crise pandémica tem tido muitas dificuldades. Também é um partido que se quer afirmar como defensor das novas gerações, para que aqueles que são mais jovens tenham oportunidade no seu país, que a educação esteja verdadeiramente democratizada, onde aqueles que têm menos rendimentos tenham as mesmas opções para apostar na sua educação do que as famílias que têm mais recursos e são mais ricas, ver uma verdadeira igualdade de oportunidades em Portugal, um discurso também virado para a defesa das nossas tradições. Mas isto no fundo sempre foi um pouco as leads do CDS-PP. O que o distingue dos outros líderes? Eu, no fundo, eu acredito que sou um líder jovem e quero conquistar o futuro também por aí, porque as pessoas queixam-se que a política está em circuito fechado, que é mais do mesmo com os mesmos, testar soluções da manhã com as sobras de ontem. Enfim, eu acho que é um erro tomar sempre as mesmas opções e esperar-se resultados diferentes. Portanto, me esperam uma pedrada no charco. Alguém que não depende da política para viver e que quer trazer uma nova vaga de intérpretes e de atores políticos para o CDS, para representar a vontade das pessoas que trabalham, que se empenham no seu dia-a-dia e que querem que o Estado não as prejudique e, no fundo, lhes prestam um bom serviço em áreas que são fundamentais, como a saúde, como a segurança, como a educação. Depois podem esperar de mim um discurso previsível por parte do CDS, sem zigue-zagues, que não é politicamente correto, que diz aquilo que tem que dizer. Ainda há pouco tempo me ouviram dizer, relativamente aos casos de insegurança que estão a acontecer um pouco por todo o país, que é necessário que Portugal não seja tomado de assalto por um conjunto de malfeitores ou de arruaceiros que estão institucionalizados em gangues, vão varrendo impunemente as ruas, os bairros e as praias do nosso país. É necessário dar mais autoridade às nossas forças de segurança para reprimirem este tipo de comportamentos, para que haja um clima de paz social em Portugal. Um partido que se afirma pelas liberdades individuais, pela liberdade de cada um poder escolher o seu estabelecimento de ensino, por um Estado que não tribute excessivamente os rendimentos do trabalho, que permeia aqueles que querem trabalhar e que têm rendimentos e que não são penalizados subindo de escalão e que ganham menos do que se tivessem mantido exatamente o mesmo nível de trabalho que tinham até então. Portanto, somos um partido que quer lutar pelo mérito, pela mobilidade social e quer construir um CDS à CDS, percebe? Que seja fiel e coerente com aquilo que habitou os portugueses, com um discurso forte ao nível da segurança, ao nível da proteção dos rendimentos dos contribuintes, que estão esbulhados por um Estado que é um servidor de recursos e de dinheiro que lhes tira ao final do mês e que depois não lhe apresenta serviços públicos como retorno da quantidade de impostos que lhes são cobrados, a favor da iniciativa privada, defendendo que o Estado também deve ser bom a pagar a tempo e horas, como é um fantástico cobrador. Portanto, o Estado não se pode atrasar indefinidamente a pagar às nossas empresas e tem 1.684 milhões de dívida a fornecedores que não está a pagar. Não está a pagar neste momento, são 1.604 milhões e tem que pagar a tempo e horas e colocar este dinheiro a circular na economia. Pronto, e no ponto de vista social, acho que também somos um partido que tem que olhar para a sua vertente de vocação mais humanista, preocupado com, sobretudo, os mais idosos. A esperança média de vida em Portugal está cada vez mais elevada e é preciso investir na nossa população sénior. E aqui nos Açores também temos tomado boas medidas nesse sentido, como é o caso do Compamid, que é uma compartição social na compra de medicamentos para os pensionistas, para as pessoas que se deficientaram, estão incapacitadas de exercer a sua atividade profissional, cuja
com participação subiu agora para 25%. Portanto, somos um partido virado também para aqueles que mais precisam, que estão a passar dificuldades, sobretudo cuidar de quem cuidou de nós, os mais idosos, e esta matriz social do CDS tem que estar bem definida. Portanto, procurando pegar nesta geometria de valores que são intrínsecos ao CDS, é dar-lhes atualidade, mas sem fazer concessões, porque os nossos valores são inegociáveis, e não procurar agradar a todos, porque no fundo esse é o primeiro passo para o insucesso na política. Portanto, a ideia do CDS é esta, é mostrar-se como um partido útil, que consegue, independentemente da representação que o povo lhe dá, com o seu espírito de compromisso, de algo construtivo, conseguir atingir boas soluções que servem os interesses do país ou da região, colocando sempre esse fito em primeiro lugar, e pedir aos portugueses que nos dêem mais força e mais capacidade para influenciar as políticas, porque se nós aqui nos Açores, com 4 deputados, conseguimos tomar medidas como o Vale Saúde, como o Programa Cirurge, como o Compamid, como o Prémio de Mérito para os estudantes que entram no ensino superior, como a comparticipação no pagamento das bolsas para estudantes carenciados, como, por exemplo, observamos no apoio aos doentes oncológicos que vão sofrer tratamentos noutra ilha ou mesmo no continente. Se nós, no quadro da força que os açorianos nos deram, conseguimos ter uma amplitude tão grande, uma eficácia política que ajuda os açorianos e lhe conquista mais direitos, eu gostava de pedir aos açorianos que dessem mais confiança ao CDS para que o seu grau de participação e de preponderância na definição de políticas públicas seja ainda maior para poder ajudar os Açores a desenvolver-se. No fundo, todas estas medidas foram apresentadas e aprovadas pelo CDS-PP com uma maioria de governo socialista. Portanto, o que quer dizer é que se os açorianos confiarem mais naquilo que o CDS tem feito e lhe der mais ferramentas, que poderá o CDS fazer muito mais pelo povo. Francisco, é voz corrente que a direita em Portugal está a esvaziar-se, dando espaço à esquerda e à catalogada extrema-direita. Onde se posiciona o CDS-PP e o que é que pretende fazer para recuperar o seu espaço? Olha, eu não concordo que a direita clássica em Portugal esteja a perder espaço, porque aqueles que procuram a direita no PSD bateram à porta errada, porque o PSD é um partido social-democrata e a social-democracia em qualquer país da Europa enquadra-se no centro-esquerda. Depois, catalogar os partidos emergentes como direita, nomeadamente o Chega, acho que é abusivo, porque dizer um conjunto de alevosidades, de palavras de ordem, de frases de protesto e catalogá-las como sendo direita, parece-me uma extrapolação, porque eu não encontro soluções concretas que esse partido apresenta para a realidade das pessoas. Ou seja, vivemos numa altura de crise económica. Eu ouvi o CDS defender o alargamento do LEV simplificado para todos os sócios gerentes, como aconteceu aqui nos Açores. O vale tecnológico para todos os estudantes poderem ter ensino digital à distância, sobretudo que eles não têm rendimentos para pagar tablet ou um computador. E o CDS conseguiu propor. Não vejo esses partidos a apresentar, por exemplo, a ideia de uma duplicação do valor das linhas de crédito assegurada a fundo perdido para os empresários poderem recapitalizar as suas empresas e resolver os problemas de liquidez e de tesouraria que enfrentam. Não vi nenhum destes partidos a apresentar propostas como um mecanismo de acerto de contas que obriga o Estado a pagar as suas dívidas aos fornecedores e aos contribuintes, sejam empresas ou pessoas singulares, ou que cada um de nós possa ter o direito de descontar no pagamento de impostos as dívidas que o Estado tem a si. Enfim, como por exemplo, olha, na questão da saúde, filas de espera aumentam. Em Portugal há hoje menos 802 mil consultas e menos 85 mil cirurgias. O que é que estes partidos apresentam? O CDS eu sei o que é que defende. Olha, defende um programa, como é o caso do Vale Saúde, que permite a cada um de nós, através de protocolos celebrados pelo Estado, aceder a um hospital do setor social ou particular para ter a sua cirurgia e sair lá tratado em igualdade de acesso, como se o hospital fosse público, e garantir o tratamento da sua doença, enquanto que os outros partidos não falam sobre estas matérias, não é? Olha, no caso de matéria social, quando um açoriano falece noutra ilha, que foi deslocado para efeitos de tratamento, olha, por exemplo, numa cirurgia acaba por correr mal, hoje em dia é o Governo Regional que custeia a transladação do corpo, coisa que até aqui, se não fosse o CDS, não teria sido possível. Portanto, o que é que eu acho que é fundamental? Dizer o que é que representa esta direita popular e democrática em Portugal que o CDS quer liderar. É isto, é pegar nos valores do CDS na área da saúde, na área social, na área da educação. Eu falei há bocadinho no prémio de mérito. Os Açores têm uma das maiores taxas de abandono escolar. Tem uma das taxas mais baixas de estudantes que têm acesso ao ensino superior. Temos que promover esta aposta que cada um faz na sua formação. Um prémio de 500 euros é simbólico, mas é um estímulo ao conhecimento para que os jovens depois regressem também ao arquipélago dos Açores
Açores e possam aqui trazer o valor acrescentado, o seu know-how, o seu conhecimento para desenvolver também a sua terra natal. Enfim, eu acho que um partido que seja útil é isto que significa, é poder demonstrar que consegue apresentar políticas que tenham identidade, que possam firmar uma silhueta, uma imagem clara num partido de direita e não dizer apenas um conjunto de intenções ou de ideias muito abstratas que até podem agradar nas conversas de café, mas que não são um programa político em si mesmo, nem se conseguem situar num espaço, numa cena ou num espectro político tradicional. Portanto, nós não somos um partido de um homem só, não somos um partido de um one-man show, mas temos realmente um partido bem estruturado e aqui nos Açores podemos orgulhar disso. Mas nós temos um líder do CDS Açores, que é o Artur Lima, um homem que foi um reputado dentista com imenso sucesso, que foi para a política perder dinheiro, ou seja, cumprir um serviço público, um sentido de missão, uma vocação que sempre esteve inerente até à sua própria atividade, que é um homem experimentado, com currículo, com provas dadas e que tem tornado o CDS um partido confiável e tranquilo. É uma escolha segura. O CDS não é um partido de experimentalismo. Não vamos ver o que é que dá. Não é um tiro no escuro. É um partido que é a escolha segura dos açorianos, que pode retirar a maioria absoluta ao Partido Socialista, que é isto que se vai discutir nestas eleições. Não tenhamos ilusões. Se queremos tirar a maioria absoluta ao Partido Socialista, precisamos sim de um partido que seja alternativo ao Partido Socialista e não uma alternância. Por falar em eleições, aproximam-se precisamente 3 atos eleitorais. Legislativas nos Açores, não é? Em outubro deste ano, a Presidência da República em janeiro de 2021 e autárquicas também em 21. Quais é que são os objetivos que pretende alcançar para as legislativas aqui nos Açores? Olha, o trabalho que o CDS desenvolveu ao longo destes 4 anos foi de excelência no Parlamento. Um grupo parlamentar que tem 4 deputados e consegue aprovar o layoff simplificado para todos os sócios gerentes, o vale tecnológico para compra de equipamentos de computadores ou tablets para os alunos carenciados terem o ensino em sua casa, assim como banda larga de internet. O Compamid, a taxa de participação para 25% para os idosos comprarem os medicamentos, que consegue o programa Cirurgs para desentupir as filas de espera e dar mais meios ao Serviço Regional de Saúde. O programa Vale de Saúde para que haja liberdade de escolha no acesso a hospitais do setor particular e social para desentupir também e descongestionar as filas de espera para os doentes terem acesso a uma cirurgia. Falar na educação, no prémio de mérito, na comparticipação das bolsas sociais, falar, nas creches gratuitas até ao 7º escalão para imprimir um incremento de natalidade nos Açores, no transporte dos doentes que faleceram no regresso à sua ilha custeado pelo Governo Regional. Bem, um partido que consegue fazer isto tudo com 4 deputados, obviamente tem a expectativa de crescer, porque fez um bom trabalho e tem um líder experiente, como é o caso do Artur Lima, que conjuga a sua maturidade, os seus cabelos brancos, com um convite também à participação de uma nova geração de políticos altamente qualificados. Ou seja, nós temos um político, que é o Alonso Miguel, que representa a nova geração do CDS nos Açores, doutorado, que é vice-presidente do Parlamento, do grupo parlamentar do CDS, que é secretário do Partido nos Açores, que conseguiu implantar o partido de forma extraordinária ao longo dos últimos 2 anos e que tudo isto nos dá confiança. Nós temos mais estruturas eleitas, temos mais militantes, temos mais propostas aprovadas, conseguimos traduzir a propositura do CDS no Parlamento Regional em direitos para os açorianos. Somos uma escolha segura de quem quer uma alternativa ao socialismo. Não somos mais do mesmo. Não somos mais do mesmo com os mesmos. Não queremos discutir o centrão. Queremos uma alternativa à direita, a única direita democrática e popular em Portugal. Enfim, eu creio que todos estes ingredientes, com o trabalho e o balanço feito até aqui, criam a mim, que sou presidente do CDS e que tem como vice-presidente nacional o Artur Lima, a expectativa de podermos crescer. E é isto que pedimos aos açorianos, é com toda a humildade que possam compensar o trabalho que o CDS fez até aqui, porque eu sou daqueles que acreditam na lei do retorno e que há justiça também na política. Mas vai haver a confiança e o apoio que nós... Este será o seu primeiro teste em eleições. Caso não consiga alcançar os resultados que pretende, tornar-se-á um pouco embaraçoso, sendo estas o primeiro ato eleitoral? Olha, eu confesso, eu não coloco outra hipótese que não seja nós temos um bom resultado nos Açores. Está dito. Eleições para a Presidência da República. O CDS irá apresentar candidato próprio ou vai apoiar Marcelo Rebelo de Sousa caso este se recandidate? Olha, essa é uma pergunta que me tem colocado por diversas vezes e é muito pertinente. O meu pai ensinou-me que nós devemos encarar um objetivo de cada vez. Portanto, eu acho que seria desmerecer as eleições regionais nos Açores e até subtrair-lhe importância e secundarizá-las, o que seria um insulto também para o povo açoriano, se agora estivesse a falar de presenciais que só ocorrerão daqui a sensivelmente
6 meses. Portanto, eu tenho dito várias vezes que numa altura em que o país enfrenta uma tremenda emergência social, seria até desnaturado eu estar a concentrar-me em eleições presidenciais que teremos tempo para discutir no futuro. E se nos quisermos concentrar estritamente no calendário eleitoral, temos primeiro umas eleições regionais dos Açores, que essas sim são a nossa prioridade. Prova disso foi que eu passei esta última semana aqui na região autónoma dos Açores, a apoiar o partido para compormos listas com gente com perfil, com notoriedade, com currículo, com prestígio, para dar a cara pelo CDS nas 9 ilhas. Portanto, eu diria-lhe o seguinte, não é uma prioridade para o CDS agora, é extemporânea essa discussão e, tendo sido o professor Marcelo Rebelo de Sousa o candidato apoiado para direto, inclusivamente pelo CDS, nós aguardamos serenamente que haja uma declaração de vontade do atual Presidente da República para saber se vai ou não ser candidato. E depois disso, reuniremos os órgãos do partido e vamos tomar uma decisão sobre que apoio daremos. Tem havido discordâncias sobre a liderança regional de Artur Lima, levando uma das deputadas a se tornar independente. Vai ser deliberada alguma decisão sobre este assunto antes das eleições e em que ponto se encontra neste momento esta situação? Olha, eu não subscrevo essa interpretação sobre a contestação à liderança do Artur Lima. O Artur Lima foi eleito vice-presidente do CDS no último congresso. Repara, é presidente do CDS Açores e foi eleito vice-presidente do partido, é um dos meus braços direitos, com 65% dos votos no congresso mais disputado de sempre da história do CDS. Sim, mas nos Açores... Mas deixa-me dizer isto, mas foi com o Artur Lima que o CDS obteve os melhores resultados nos Açores. Portanto... E eu tenho estado particularmente atento à atividade política nos Açores e estou na rua, dialogo com os nossos militantes, com as nossas estruturas locais e o que noto é um apoio significativo a esta liderança, que de resto tem o respaldo também da liderança nacional do partido e que estamos confiantes que sob o leme de Artur Lima voltemos a ter um ótimo resultado eleitoral, como de resto é seu apanágio. Portanto, o que é que eu noto? Os partidos políticos, se forem verdadeiramente democráticos, não como outros que agora aparecem umas notícias de que há leis da rolha e que as pessoas são saneadas por delito de opinião e há processos de intenções abertos, é normal que tenham opiniões divergentes. Isto é a vida democrática. Só alguém que não é democrata é que pode ficar surpreendido de haver vozes às vezes dissonantes nos partidos. E o CDS, compreende, tem magnitude, tem dimensão. É natural que de quando em vez possa existir divergências. Agora, sim, mas chegou ao ponto da deputada se tornar independente e aqui é o ponto da questão. Mas é uma figura regimental que está prevista. Ou seja, ela entendeu que era essa a opção que devia tomar. Eu nem sequer me pronuncio sobre isso, porque essa é uma pergunta que deve colocar à deputada Graça Silveira, que é de resto militante do CDS. A única coisa que eu lhe posso dizer é que há um processo que está a correr os seus termos nos órgãos de jurisdição do CDS, que será decidido a breve trecho, mas salvaguardando a autonomia jurisdicional no partido e a separação de poderes, já a velhinha que vem de Montesquieu, os órgãos jurisdicionais do partido tomarão a sua decisão relativamente a esse processo, no qual eu não terei nenhum tipo de interferência nem participação, como de resto o presidente do CDS Açores. Aguardamos serenamente. Agora, o CDS está forte. E a única coisa que posso dizer é que, do ponto de vista dos direitos e da titularidade da militância da Graça Silveira, é que está suspensa, porque foi uma medida preventiva que foi, aliás, decretada pelo anterior mandato do órgão de jurisdição nacional do partido. Portanto, neste momento, houve uma medida preventiva, que foi a suspensão da militância da deputada Graça Silveira, e que agora o processo corre os seus termos até haver uma decisão final, que eu espero que esteja para breve. Mas, enfim, olha, sobre isso é um não assunto. Ninguém está preocupado nesta altura no CDS sobre a situação da deputada Graça Silveira, com toda a franqueza. Nós estamos empenhados em fazer boas listas, em contar com todos os militantes do partido, em apresentar um bom programa de soluções para os açorianos e, de resto, em recordar também a memória daquilo que foi o trabalho feito até aqui. Portanto, a minha expectativa é maior e estou ao lado da liderança do Artur Lima, como é evidente, e sinto que o povo açoriano também está. Por último, sobre não ter havido o Congresso Regional do CDS-PP, o atual líder, Artur Lima, perde alguma legitimidade democrática dentro do partido e por que razão é que não aconteceu este Congresso? Qual é que é o seu ponto de vista sobre estas duas? Eu acho que este calendário é fácil de explicar. O Congresso esteve marcado para dezembro e acontece é que por contingências até da atividade política nacional do partido, à qual o CDS Açores é alheio, e como sabe nós herdámos uma situação financeira muito difícil, que logo após um congresso tornou manifestamente inviável a realização de um congresso do CDS Açores. Nós temos eleições de outubro e desencadeou-se imediatamente um processo de eleição interna nacional do CDS, portanto não faria sentido rigorosamente nenhum estar a investir recursos e a alocar meios e a afetar verbas a um congresso nos Açores quando o partido estava sem líder nacional.
Liderança Nacional. E bem, o Conselho Regional do CDS Açores deliberou adiar o Congresso do CDS. Eu acho que foi uma decisão do mais elementar bom senso. É que a altura da nossa vida em que o bom senso deve presidir acima até daquilo que é as táticas e estratégias de poder pessoal que existem nos partidos. E eu aqui apreciei esta prova de humildade do CDS Açores, concentrando esforços, sim, para que o CDS tivesse uma liderança desempoeirada, refrescante, inovadora, com juventude, capaz de resgatar o partido do marasmo em que se encontrava. Agora, porque é que não realizámos no primeiro semestre deste ano as eleições do CDS dos Açores? Acho que toda a gente conhece. Algum açoriano perdoaria ao CDS que numa altura em que toda a nossa classe política, desde a oposição aos governos, estava a pôr os portugueses ficassem confinados em casa, o CDS dos Açores ia realizar um congresso com 1000 pessoas. Isso não faz sentido, não é? A democracia não esteve suspensa, mas houve regras de segurança que obrigaram a uma contração da atividade política. Portanto, a expectativa que há é que após as eleições legislativas regionais nos Açores, nós possamos realizar também o nosso congresso. E creio que nesse aspecto não vejo aqui grandes tumultos. O partido está sereno, temos uma liderança esclarecida, que está consolidada e que é o nosso cabeça de lista e candidato a presidente do Governo Regional e que nós esperamos que tenha um ótimo resultado. E tudo faremos para que o CDS tenha os meios necessários, a confiança, o apoio e a energia e o ânimo da estrutura nacional para ter o melhor resultado possível, porque é gente que trabalhou, que é humilde, que não tem soberbas, que não quer o poder pelo poder como o fim em si mesmo, tem uma receita que é concorrente e alternativa ao socialismo. Não andamos aqui a fazer discursos de colaborações patrióticas que mais parecem uma espécie de coligações exóticas, onde não há diferença de ideias, apenas de protagonistas, e nós queremos de facto que os Açores se possam desenvolver. E esse clima de alavancagem até da qualidade das políticas regionais passa, sobretudo, por o PS não ter maioria absoluta, que é isto que vai estar a ser discutido, e a quem é que vai ser entregue o voto que impede o PS ter maioria absoluta. Eu acho que, por uma questão de coerência, é o partido que representa algo que é substancialmente diferente das políticas do Partido Socialista e que, pese embora tendo apenas 4 deputados, mais conseguiu influenciar as políticas públicas da região, dando mais direitos aos açorianos na área social, na área da iniciativa privada e empresarial, na área da saúde e na área da educação. Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, foi um gosto tê-lo no À Mesa Com. Quanto a nós é tudo, voltamos no próximo mês.